E aí, gente que vive? Nosso presidente deu mais uma vacilada, né? Se você ainda não viu, ainda não tomou conhecimento do que o nosso presidente falou, eu vou colocar para você ver agora aí. Põe na tela aí. E isso tudo resulta no que aconteceu em Blumenau, que 4 anjos foram vítimas de uma pessoa que, na minha opinião, a ministra da Saúde está aqui, mas eu sempre ouvi dizer que a Organização Mundial da Saúde sempre afirmou que na humanidade deve ter mais ou menos 15% de pessoas com algum problema de deficiência mental. Se esse número é verdadeiro, e você pega o Brasil com 220 milhões de habitantes, você pegar 15% disso, significa que nós temos quase 30 milhões de pessoas, sabe, com problema de desequilíbrio de parafuso. Gente, tirando as brincadeiras à parte, não é nenhuma crítica política aqui ao nosso presidente. Pelo contrário, eu acredito mesmo que ele tenha sido infeliz na sua declaração simplesmente por desconhecer assuntos que não lhe são de competência. Eu sei que como presidente, como chefe da nação, ele deveria ter um pouco mais de trato, de polidez sobre algumas coisas que ele vai discorrer, sobre alguns assuntos, alguns temas que ele vai discorrer. Acredito eu que nos momentos de improviso ele acabou aí falando algo que não conhece. E por isso, quando a gente fala de algo que a gente não tem conhecimento, a gente tende a fracassar no nosso discurso. A primeira coisa que a gente precisa entender, que está plenamente errado e que gerou contestações até de gente muito famosa, né, como o próprio Marcos Mion, que possui um filho com uma deficiência intelectual, e outras pessoas que possuem filhos, amigos, parentes, entes queridos com algum tipo de transtorno ou de deficiência intelectual. Isso contrariou as pessoas porque foi uma fala, no mínimo, ignorante. Ignorante neste sentido, no sentido de desconhecimento. Quando a gente ignora falar ou discorrer sobre algo que não nos é competente, a gente, sem dúvida, vai dar com os burros na água, né? Vai falar algo que talvez seja contrariado ou contestado por muitas pessoas. Por isso, a gente precisa entender algumas coisas a partir deste vídeo, a partir desta declaração do presidente, essa declaração infeliz do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Primeira delas é que nós precisamos de verdade falar sobre coisas que entendemos. E a internet está cheia de pessoas que falam sobre coisas que não têm a mínima competência para falar. Segunda delas, a gente precisa buscar informações antes de falar publicamente sobre algo que nós não conhecemos. Precisamos procurar aprender para falar sobre estas coisas. E a terceira, e para mim a mais importante delas, é que quando nós falamos algo ou declaramos algo publicamente que vai trazer algum tipo de influência na vida das pessoas, nós precisamos ter competência para falar sobre isso. E aí a gente precisa recorrer a pessoas e também, por que não dizer, a livros e por que não dizer, a ideias que realmente estejam coerentes com aquilo que a gente quer passar, com aquela informação que a gente quer nutrir na cabeça das pessoas. Nosso presidente foi plenamente infeliz. E muitas vezes nós, que não somos pessoas públicas ou que não temos nenhum cargo de importância no governo ou talvez em nenhum outro lugar, também temos esse tipo de preconceito e falamos coisas que não são coerentes de nós mesmos e até mesmo de outras pessoas. Nós mesmos às vezes somos preconceituosos com a gente mesmo. Freud já dizia que todos nós somos neuróticos e alguns de nós psicóticos. Portanto, sendo todos nós neuróticos, todos nós precisamos aprender um pouco como lidar com a gente mesmo. E precisamos aprender, sem dúvida alguma, principalmente a lidar com os outros, aqueles que, por algum motivo, nasceram ou possuem uma deficiência intelectual. Deus assim nos abençoe. Beijo.